anjos são personagens enigmáticos e poderosos que aparecem ao longo de toda a Bíblia. Eles são mensageiros, guerreiros e protetores, desempenhando papéis cruciais no cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Desde o Gênesis até o Apocalipse, eles estão presentes em momentos-chave da história bíblica, agindo como intermediários entre o céu e a terra. Neste vídeo, mergulhamos profundamente no estudo desses seres celestiais, suas missões e o que a Bíblia realmente revela sobre sua natureza e propósito. Prepare-se para uma jornada fascinante sobre os anjos, que vai expandir sua compreensão espiritual. Bem-vindo ao nosso canal. Estamos felizes em tê-lo aqui conosco. Este espaço foi criado com muito cuidado para compartilhar conteúdos incríveis e enriquecedores com você. Queremos que você se sinta à vontade e aproveite cada vídeo que preparamos com dedicação e amor para nos ajudar a crescer e continuar produzindo conteúdo de qualidade. Pedimos que você se inscreva no canal. Deus abençoe. A história dos anjos começa com a própria criação. A Bíblia nos ensina que Deus não criou apenas o universo físico, mas também o mundo espiritual, onde os anjos existem para cumprir sua vontade. Embora o momento exato da criação dos anjos não seja mencionado com detalhes explícitos, fica claro que eles já existiam quando o mundo foi formado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, vemos os querubins sendo colocados para proteger a entrada do jardim do Éden e o caminho para a árvore da vida. Eles não são apenas guardiões, representam a santidade e a justiça divina, protegendo o que é sagrado e servindo como lembretes da separação entre o homem pecador e a santidade de Deus. Os anjos são espirituais por natureza, criados com o propósito de servir a Deus e executar suas ordens no céu e na terra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia nos diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles são agentes do cuidado e da proteção de Deus, constantemente envolvidos nas atividades que ocorrem no reino espiritual, invisível aos olhos humanos. Dentro do reino angelical, existe uma estrutura organizada que aponta para diferentes funções e responsabilidades. A hierarquia celestial é composta por diferentes classes de anjos, incluindo arcanjos, querubins e serafins. Cada um desses grupos tem missões e propósitos únicos no plano divino. Arcanjos são mencionados com grande destaque, sendo Miguel e Gabriel os mais conhecidos. Miguel, frequentemente descrito como um guerreiro celestial, aparece em Daniel capítulo 10, versículo 13, como um dos primeiros príncipes, responsável por defender o povo de Deus. Ele é um símbolo de força e proteção, sendo também destacado em Apocalipse capítulo 12, como o líder dos exércitos celestiais na batalha contra Satanás. Gabriel, por outro lado, é o mensageiro de Deus, incumbido de comunicar anúncios importantes. Em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, Gabriel visita Maria para anunciar o nascimento de Jesus, revelando o plano divino da salvação. Querubins e serafins também ocupam posições elevadas na hierarquia celestial. Os querubins estão frequentemente associados à glória de Deus e à sua presença. Em Ezequiel capítulo 10, temos uma descrição vívida desses seres com múltiplas faces e asas, sendo considerados portadores da majestade divina, sempre cercando o trono de Deus e servindo como guardiões de sua santidade. Já os serafins, mencionados em Isaías capítulo 6, versículos 2 e 3, são descritos como seres com 6 asas que proclamam incessantemente a santidade do Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua principal função é glorificar a Deus, sendo símbolos da pureza e da adoração incessante. Nem todos os anjos permaneceram leais ao seu Criador. A queda de Lúcifer, conhecido como o portador da luz, é um evento crucial na narrativa bíblica. Originalmente, Lúcifer era um anjo de alta posição, dotado de beleza e sabedoria. No entanto, seu orgulho e desejo de ser semelhante a Deus resultaram em sua rebelião,
levando-o a ser expulso do céu. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15 e Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 17. Esses eventos são descritos com detalhes. Lúcifer desejava subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo, mas foi lançado à terra, tornando-se Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade. Essa rebelião marcou o início de um conflito espiritual que perdura até hoje, com Satanás e seus anjos caídos lutando contra os propósitos de Deus. No entanto, a Bíblia é clara ao afirmar que o destino de Satanás está selado, e ele será derrotado na batalha final. Ao longo da história bíblica, os anjos têm desempenhado papéis fundamentais na execução do plano de Deus. Em Gênesis capítulo 22, versículo 11, um anjo do Senhor impede que Abraão sacrifique seu filho Isaque, demonstrando a provisão e a misericórdia divina. Esse evento é um marco na história da salvação, revelando a confiança de Abraão em Deus e a fé que ele tinha no cumprimento das promessas divinas. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, um anjo aparece a José em sonho, assegurando-lhe que o filho que Maria carregava em seu ventre havia sido concebido pelo Espírito Santo. Ao longo da vida de Jesus, os anjos aparecem em momentos importantes, como em sua tentação no deserto, onde, após resistir às tentações de Satanás, Jesus é servido pelos anjos. Mateus capítulo 4, versículo 11. A relação de Jesus com os anjos é contínua e profunda. Desde o seu nascimento, anunciado pelo anjo Gabriel, até sua ascensão aos céus, os anjos estavam sempre presentes. No jardim do Getsêmani, enquanto Jesus orava e enfrentava a angústia da crucificação iminente, um anjo foi enviado para confortá-lo e fortalecê-lo. Lucas capítulo 22, versículo 43. Após sua ressurreição, os anjos foram os primeiros a anunciar que ele havia ressuscitado, como relatado em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, quando um anjo aparece às mulheres que foram ao túmulo. Os anjos também continuaram a atuar na vida da igreja primitiva, servindo como mensageiros e protetores. Em Atos capítulo 12, versículo 7, um anjo liberta Pedro da prisão, demonstrando que Deus protege aqueles que o servem fielmente. Em várias outras passagens, vemos anjos orientando, protegendo e fortalecendo os apóstolos e os primeiros cristãos em meio a perseguições. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, somos apresentados à batalha final entre as forças do bem e do mal. Miguel e seus anjos travaram uma luta decisiva contra Satanás e seus seguidores, culminando na expulsão definitiva do maligno dos céus. Esta batalha representa a vitória definitiva de Deus sobre o mal, um evento que marca o fim dos tempos e o início do reino eterno de Deus. Na segunda vinda de Cristo, os anjos desempenham um papel crucial. Jesus declarou em Mateus capítulo 24, versículo 31, que enviará seus anjos para reunir os eleitos de todas as partes da terra. Eles serão os instrumentos da separação final entre os justos e os ímpios, agindo como agentes da colheita divina. Por fim, os anjos também participam da adoração eterna no céu. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12, vemos uma visão de miríades de anjos ao redor do trono de Deus, louvando o Cordeiro que foi morto. Esta cena gloriosa nos dá um vislumbre do futuro, onde os anjos e os santos estarão reunidos para louvar e glorificar o Senhor por toda a eternidade. Embora os anjos desempenham papéis vitais, a Bíblia deixa claro que apenas Deus é digno de adoração. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, um anjo adverte João a não adorá-lo, mas a direcionar sua adoração exclusivamente a Deus. Os anjos são servos fiéis de Deus, participando ativamente do seu plano de redenção e glória. Desde a criação até a eternidade, eles têm acompanhado de perto a obra divina, desempenhando papéis que vão além de nossa compreensão. Que a atuação dos anjos nos inspire a viver com fé e esperança, sabendo que estamos sempre cercados por esses seres poderosos que servem ao Deus Altíssimo. Que esta mensagem fortaleça sua fé e encha seu coração de paz,
à medida que você medita no amor e na proteção que Deus estende a nós através de seus anjos.